Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: Jesus Cristo vai estender a mão para você também estender a mão para outras pessoas. Para isso a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Marcos capítulo 1, versículo 29 a 31 e Provérbios capítulo 11, versículo 25. E o texto que a gente vai ler é um texto muito rico em ensinamento para mim e para você. Muitas das vezes Jesus Cristo nos ajuda, nos abençoa, nos cura, para a gente também abençoar, ajudar, interceder por outras pessoas. É assim que acontece, meu irmão. De repente você está do outro lado aí, você é fruto de oração, de repente oraram, intercederam por você, de repente quem orou por você já não está mais aqui, tua avó, teu avô, mas você é fruto de oração. Então, Jesus Cristo faz isso para você orar por outras pessoas. De repente, você precisou de uma causa financeira e Cristo estendeu a mão para você, te socorreu, para você também socorrer outras pessoas. De repente, você estava sofrendo de uma causa, sabe, que você precisava de uma ajuda e pediu socorro, sabe, socorro através das orações. E Jesus Cristo estendeu a mão para você também, quando vê outras pessoas aflitas, socorrer também através da oração. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus abra a nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NVI, nova versão internacional. E o texto sagrado de Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 31, diz assim: Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Era comum, meu irmão, naquela época, quando eles saíam da sinagoga, depois da leitura, depois do estudo da palavra, da Torá, dos pergaminhos, do Pentateuco. Pentateuco, para quem está me vendo do outro lado aí, é os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São as leis de Deus que foi dada através de Moisés. Então era comum, quando eles saíam da sinagoga, eles tinham o estudo da palavra, liam a palavra, e depois eles iam se alimentar, ia para a casa de um ou ia para suas casas. Então era normal. Por isso que a Bíblia começa dizendo: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, olha só, irmão, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão, estendeu a mão. Meu irmão, Cristo está estendendo a mão para mim e para você. Cristo, nesse exato momento, Ele está socorrendo eu e você. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei o que você precisa, mas Ele vai te socorrer. Ele está me socorrendo também. Sabe para quê? Para depois a gente ajudar alguém. Olha, meu irmão, estou fazendo esse vídeo, estou todo arrepiado. Por quê? Porque é assim que Deus quer que façamos. Ele estende a mão para a gente estender a mão para os outros. A gente de repente pede oração para alguém, para depois a gente orar por alguém. É assim que Cristo faz, meu irmão, e Ele está estendendo a mão para mim e para você. Só que é para depois a gente se lembrar, falar: olha, Cristo me ajudou naquela causa, Cristo me ajudou naquela causa, Cristo me ajudou naquilo. Está entendendo, meu irmão? De repente Deus usou alguém para estender a mão para você, para ajudar ou na parte financeira, ou na oração, ou no serviço braçal que você precisou. Mas tudo isso para você lembrar lá na frente e falar: foi o Senhor Deus que fez, então eu preciso também estender a mão para alguém. Olha que interessante. Então ele se aproximou, ou seja, eles entraram dentro da casa e ali eles iriam fazer uma refeição. Só que a sogra de Simão Pedro, estava com febre, estava de cama, ou seja, muito provável que ela não tinha preparado nada. Olha que interessante. Então ele se aproximou dela, tomou-o pela mão. Eu acho esse texto muito lindo, meu irmão, porque ele estendeu a mão para a sogra de Pedro. Cristo é misericordioso, meu irmão. Olha como Cristo é bom. Ele está vendo a tua causa e a minha, Ele está vendo a tua necessidade e a minha, e Ele vai nos ajudar
mas é também para a gente ajudar outras pessoas, para a gente estender as mãos para outras pessoas. Não é ser aquele crente de barriga cheia, não, tá entendendo, meu irmão? Que olha para o lado e não fica assim, constrangido, triste com o que os irmãos estão precisando. Quando alguém precisa de oração, ore. Quando precisa de ajuda, ajuda. Quando precisa de uma força braçal, vai ajudar. Tá entendendo? Deus está estendendo a mão para mim e para você, para a gente estender para outras pessoas. Então ele se aproximou dela, tomou pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Olha, meu irmão, esse texto aqui é um texto-chave. Jesus Cristo estende a mão para ela. Se você for ver a epígrafe do texto, é o que está escrito em cima: o poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Só de Jesus Cristo estender a mão para ela, ela já foi curada imediatamente. Jesus Cristo está estendendo a mão para mim e para você. Eu não sei se é financeiro, espiritual, eu não sei o que você precisa, mas Cristo sabe o que você precisa e o que eu preciso, e Ele está estendendo a mão para mim e para você, para a gente estender a mão também para o próximo, para quem for necessitado, para quem vier a precisar. Meu irmão, esse texto é muito lindo. A febre a deixou e ela começou a servi-los, ou seja, ela começou a trabalhar, ela não ficou parada, meu irmão. Cristo estendeu a mão para ela, a febre a deixou, ela estava acamada de febre a ponto de ficar na cama. Não era uma febrezinha comum, não, meu irmão, era uma febre mesmo ferrenha, para ela ficar na cama. Só que imediatamente ela já começou a trabalhar para eles, já começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Ou seja, os demônios sabiam que Jesus Cristo era o Messias, ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Mas o texto-chave, a cereja do bolo aqui hoje para mim e para você, é o capítulo 31. Então ele se aproximou dela, tomou pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-lo. Em Provérbios 11, 25, na mesma versão NVI, diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Oh, meu irmão, como esse Deus é um Deus justo. Tudo que se planta, colhe, meu irmão. Por isso que eu falo, a Bíblia diz: faça o bem, meu irmão, porque no momento certo, sabe, se a gente ainda estiver nessa terra aqui, iremos colher, meu irmão. Não canse de fazer o bem, porque Deus é justo, sabe? A alma generosa prosperará, aquele que rega será regado, em outras versões, né? O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Muito interessante esse texto, meu irmão. Nós vimos aqui que Jesus Cristo estendeu as mãos para a sogra de Pedro. A febre a deixou e ela começou a servi-lo. Isso nos ensina o que, meu irmão? Para a gente não ser, sabe, aquele ganancioso, sabe? Muitas das vezes precisamos de oração e muitas das vezes tem pessoas precisando de oração. Muitas das vezes você pediu oração para alguém e de repente esse alguém está precisando de oração. Sabe o que isso nos ensina, meu irmão? Que quando você precisou de oração para alguém e hoje alguém está precisando de oração, é você pegar essa causa como se fosse sua. Sabe, meu irmão, você fala: meu Deus, Senhor, o Senhor me ajudou, o Senhor estendeu a mão para mim, então, Pai, tenha misericórdia da Mariazinha e do Joãozinho. Sabe o que é isso, meu irmão? É compromisso com Deus, é seriedade, maturidade na presença de Deus. É você pegar uma hora do dia e falar: meu Deus, eu preciso orar para a Mariazinha. A Mariazinha e o Joãozinho estão precisando e eles estenderam a mão para mim. Deus, tenha misericórdia, Pai. Eles me ajudaram, ajuda eles. Está entendendo, irmão? É você pegar essa causa. É literalmente o que a Bíblia diz: se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É você pegar essa causa como se fosse sua, da tua família, da tua mãe, do teu pai, do teu filho. Você fala: meu Deus, a Mariazinha está precisando, Deus abençoa, tenha misericórdia, entra, meu Pai, com a tua misericórdia, estenda a mão para ela.
Está entendendo, irmão? Muitas das vezes a gente precisa de oração, e quando alguém precisar, a gente também tem que estender as mãos, colocar o joelho no chão e orar. Muitas das vezes, meu irmão, Deus nos ajuda financeiramente para a gente ajudar o próximo, para ajudar aquele que está do teu lado, aquele que está dentro da tua casa, o teu tio, um parente teu necessitado. De repente você está com a barriga cheia, com a conta cheia, mas nem sabe como é que está o primo, a prima, como é que está a família, né, meu irmão? Como é que está os de dentro de casa. Então nós vimos aqui um texto muito lindo, que Cristo estende a mão e imediatamente ela começa a servi-los. Ela não ficou parada, meu irmão, ela falou: opa, a febre já passou, já era, então tá beleza, depois eu faço uma comidinha aí, depois a gente se vira. Não, ela recebeu ajuda e já começou a ajudar o povo. Falou: o que? Eles vieram da sinagoga, estão com fome, vieram para comer, está na hora do almoço aí, tem que fazer alguma coisinha para eles aí, que está todo mundo com a barriga vazia. Já que eu fui ajudada, eu vou ajudar também. Está entendendo, meu irmão? É isso que Deus está falando comigo e contigo. Ele vai estender a mão, Ele está estendendo a mão para mim e para você, mas para eu e você também estender a mão para quem precisar, para a gente não ser aqueles crentes gulosos, aqueles crentes umbigo de barriga cheia. Então, meu irmão, vigia, porque de repente Deus está te abençoando para você abençoar alguém também, porque lá atrás de repente você era uma barriga seca, não tinha nada, mas oraram por você e você nem sabe que oraram por você, e hoje você está próspero, barriga cheia e quer mais e mais, mas Deus diz: não, libera um pouquinho, libera que eu vou mandando, vai, libera aí o celeiro que eu vou mandando mais do céu. Enquanto você retém, ficará retido. A alma generosa prosperará. Aquele que rega também será regado. Aquele que ajuda também receberá ajuda do céu, porque Deus é fiel. Esse Deus que a gente serve é fiel, só que Ele nos ajuda para a gente ajudar alguém também. Eu com certeza, meu irmão, já recebi muita ajuda nessa vida. Estou fazendo esse vídeo aqui hoje, mas ontem na oração da noite eu estava lembrando sobre esse texto, sobre alguém que me ajudou, e eu falei assim para Deus: Senhor, se essa pessoa que me ajudou, se ela não precisa de ajuda hoje financeira, ela é uma pessoa bem de vida, ela não precisa, mas se um dia essa pessoa não estiver mais aqui e os netos, a família, alguém precisar, se eu puder estender a mão, eu vou estender, porque essa pessoa me ajudou quando eu precisei. Hoje ela não precisa financeiramente, mas ela precisa de oração para que Deus abençoe, para que Deus guarda, para que Deus proteja. Está entendendo, meu irmão? Deus fez eu lembrar dessa pessoa que me ajudou, só que ela é bem financeiramente, então ela precisa do que? Espiritual, oração, para Deus guardar, proteger, dar saúde. E é assim que a gente tem que estender a mão. Estender a mão para mim, e eu tenho que estender a mão em oração, mesmo que essa pessoa morra sem saber que eu orei por ela. O importante é o céu saber. Tá bom, meu irmão? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.